Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está vendo esse podcast, mas estamos aqui ao vivo, mais um podcast no ar, né, Dê? Nossa Graças a dupla Deus, dinâmica. a dupla dinâmica Thaís e Denise, mais uma vez o Guga fugindo, né, como sempre, Exato. Ele vem só quando precisamos, assim, urgentemente, ele ajusta a agenda e dá um socorro aqui É um pra homem muito gente. importante, né, minha Ele gente? tá confiando no nosso taco, né? Então vamos seguir. Olha, gente, eu tô na paleta hoje do fora, só fazer um comentário aqui. Aqui, ó, a câmera Ó, está aqui, ai, dona a câmera Thaís. tá aqui, tem uma tela ali, gente. Eu fico olhando, sabe, pra ver como é que tá a imagem. Por isso que de vez em quando eu dou uma desviada no olhar. Mas sem delongas, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, né? O Arctask, que é essa plataforma de gestão de escritório, de projetos. Se você fica aí anotando tudo no papelzinho, no caderno, na cabeça, não faça mais isso. Assine já o Arctask, conheça a plataforma e tenha a mente tranquila para projetar e gerenciar o seu escritório. Sem mais delongas, Nós trouxemos aqui uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho como uma inspiração de vida. Eu nunca nem te falei isso, hein? Ó, Porque verdade. a gente vai entrar nesse assunto e eu vou te explicar o porquê. Leonardo Fabiano é diretor da Plaenge aqui, regional de Maringá. E a gente sabe quem é o Leonardo Fabiano aqui em Maringá, todo mundo sabe. Mas o Leonardo Fabiano à frente da Plaenge. E hoje a gente trouxe ele aqui e a gente queria ouvir um pouquinho da história dele. Porque a gente sabe que por trás de um grande empresário de sucesso existiu muitas batalhas, exigiu. A vida exige isso muito, né, gente? Que a pessoa estude, que a pessoa batalhe. Então, muita gente tem um estigma de que a pessoa veio de família tal, tem o sobrenome tal. Então, para ele é fácil. Não é assim? Você deve ter ouvido Exatamente. muito isso, ou talvez não Já. ouviu, mas só tá na cadeira porque é filho do chefe. para ele é fácil. Quando, na verdade, gente, isso é um preconceito das pessoas, é uma desculpa muitas vezes. Quando a gente não alcança, às vezes, algum resultado, a gente começa a diminuir o resultado do outro para tentar se sentir um pouquinho melhor, né? Acho que o ser humano faz um pouco isso. E eu imagino, Leonardo, que tenha sido muito difícil vir da família que você veio, porque as pessoas já esperavam muito de você. Uhum. Você teve que fazer muito mais do que se você fosse uma pessoa que não tivesse vindo dessa família, que não tivesse esse sobrenome. Eu quero ouvir a sua história, eu espero que sirva de inspiração para todos vocês que vão assistir, eu tenho certeza que vai. E eu queria começar dizendo Uhum. que seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês para explicar um pouquinho, ensinar um pouquinho da minha vida e aprender um pouquinho com vocês também. Que maravilha. E comece se apresentando, Leonardo. Conta um pouquinho da sua história. A gente não Vamos lá. trouxe teu currículo aqui. Eu acho que nada melhor do que você mesmo contar a Uhum. partir do momento das coisas que você achar necessário. Tá, então vamos lá. Bom, meu nome é Leonardo, né? Fabian. A minha família é natural de Londrina. Meu pai foi um dos fundadores da Plaenge. Eu nasci no Rio de Janeiro, meio por acaso. Meu pai morou lá durante 5 anos, no final dos anos 70, começo dos anos 80, fazendo uma obra já da Coca-Cola, uma fábrica bem grande lá que durou 5 anos de obra. Depois do Rio de Janeiro, eu fui para Curitiba. Então eu fui criado em Curitiba, eu fui para lá com 2, 3 anos de idade. Passei minha infância e adolescência em Curitiba. Fiz faculdade lá também, na Universidade Federal do Paraná, fiz engenharia civil. Foi meio natural fazer engenharia civil, porque convivi a vida inteira com meu pai, com obra, e visitava a obra quando criança e etc. Nesse meio tempo fiz um intercâmbio também de high school pelo Rotary para a Austrália. Depois de formado, né, no final da faculdade, também fiz um segundo intercâmbio para a França, aí naquele estilo de graduação sanduíche. E depois de formado, entrei para trabalhar na Plaenge, seguindo algumas regrinhas de compliance, de entrada e tal que a gente tem. Depois de formado também fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas, fiz um pós-MBA no ISE e IESE, que é uma instituição espanhola. Então, estamos sempre tentando aprender um pouquinho mais para poder aplicar no dia a dia da empresa e fazer a coisa evoluir um pouquinho. Mas é uma caminhada longa, não é uma coisa do dia para a noite.
E como você mesmo disse, a gente tem um estigma de que, porque é filho de um dos sócios da empresa, então nasceu com tudo pronto. E não é bem por aí, né? Pelo menos no nosso caso, nunca foi muito assim, porque meu pai não é o único proprietário da empresa, tem mais sócios, e o fato de ter mais sócios fez com que a gente tivesse regras desde o começo. A empresa foi fundada em 1970, então já tem 55 anos. Eu entrei em 2005, já tinha bastante tempo de empresa, já tinham outros filhos de sócios que tinham entrado, e etc. Então, por isso que a gente foi criando regras e formatos, primeiro, para qualificar quem está chegando, e segundo, para também conseguir medir como é que é essa entrega de cada um que está entrando, de cada um que está trabalhando na empresa, porque não adianta virar um cabide de emprego de gente que não tem capacidade para aquela função, né? Então, acho que isso é uma coisa muito clara desde o começo da empresa, tanto dentro de casa como dentro da empresa. Então, acho que isso é uma Isso ajuda boa. é a pequena ponta do iceberg, né? Um dos pontos que faz a Plainge ser essa construtora que tem tanta credibilidade. É, Justamente por isso, né? Por isso e muitas outras coisas, né? eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? Então, a gente sempre quis ter uma governança corporativa bem definida, um acordo de acionistas desde o começo, tudo pensando nisso, porque acho que uma das prioridades desde o começo, lá do meu pai, do meu tio e dos demais sócios, foi de que a empresa é para ser uma empresa perene, ela tem que durar. A família, as pessoas envolvidas, elas vão e vêm, né? Sim. Então, em algum momento, alguém vai sair da empresa, alguém pode vir a falecer, e etc. Mas a ideia é que a empresa continue não só para as próximas gerações dos próprios sócios, mas também para a comunidade que a gente está inserida, né? Hoje, se você pensar em termos de atuação, a Plaenge está em 9 cidades aqui no Brasil, mais 3 no Chile, e a gente emprega praticamente 8.000 pessoas. Então, a gente tem uma responsabilidade sobre Muito grande. essas vidas, né? Essas famílias, né? Se você pensar em 8.000 pessoas, a gente está falando aí de praticamente 8.000 famílias. Então é muita gente que depende do nosso negócio, depende da nossa atuação, né? São muitas cidades do estado do Paraná até, né? Tem Sim, municípios que não têm esse número de habitantes. Mas exatamente. só fazendo um comentário aqui que você falou da estrutura da organizacional, né? A Uhum, empresa começou familiar, mas pelo que eu entendi, desde o princípio ela nunca teve uma cabeça familiar, né? sim. Sempre já foi caminhando para que houvesse regras, para que não se tenha herdeiros e sim sucessores, e que acho que não é uma realidade que a gente costuma ver no mundo empresarial hoje, corporativo, né? As empresas que começam familiares se mantêm, aí os filhos vêm, tem aquela coisa de às vezes um ou outro trabalho acaba com tudo, mas não tem esse planejamento de continuidade, de longevidade da empresa. É. Achei. Eu acho que tem uma diferença no nosso negócio, que ela é uma empresa que nasceu familiar, mas nós temos um sócio que não é da família. Então acho que isso, de certa forma, ajudou muito a organizar. Eu imagino. Porque uma coisa é quando você está só em família, outra coisa é quando você tem alguém que não é da família, mas que também é sócio, que também tem direitos sobre aquilo, e aí você tem que organizar tudo, né? Então a gente já está hoje na segunda geração, eu sou o mais novo da segunda geração, já tem a terceira geração encostando em mim aqui logo na sequência, mas eu acho que esse fato da gente trabalhar com uma empresa familiar de mais de uma família, vamos dizer assim, fez com que a gente fizesse as regrinhas e transformasse isso num motor de perpetuidade, vamos dizer assim. Ou seja, gente, ele não herdou pronta o cargo que ele tem hoje, né? Não foi uma herança, ele teve que conquistar esse espaço. Mais do que isso, ele teve que provar que ele era bom o suficiente para isso, que ele tinha competência, e para isso ele precisou se desenvolver, né, Leonardo? Exatamente. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho quem era o Leonardo antes da Plaenge. Antes da Plaenge, vamos dizer o seguinte, né? Minha infância e adolescência, eu sempre fui uma criança bem tímida, era muito tímido no começo. É,
E acho que até por isso o meu pai sempre me incentivou com algumas coisas. Então, primeiro com esporte, eu sempre fiz muito esporte quando criança. Cheguei a nadar bastante, participava de competição, de natação. A Thaís sabe bem, né, Eu Thaís? ia falar. Já nos encontramos agora Em com competição. nossas filhas, né, em Exatamente. competições. Exatamente. Então, eu cheguei a nadar Campeonato Brasileiro e etc. de natação. E acho que o esporte me deu muita disciplina e muita resiliência, eu acho, sabe? Porque é todo dia, é o tempo todo, você vive para aquilo praticamente, né? Na época de natação, no auge da minha curta carreira, vamos dizer assim. Frio, chuva, inverno, 5 graus, 30 graus, sei lá, todo dia. Eu ia para a piscina 2 vezes por dia, eu ia às 5 da manhã e depois eu ia final da tarde de novo, nadar todo dia, nadava praticamente 10 quilômetros por dia, então era uma dedicação enorme na época, isso com o frio de Curitiba, né? Então, Nossa. pior ainda. Mas eu acho que o esporte me deu muito isso. E além disso também, o meu pai sempre tentou me desenvolver nas habilidades que acho que ele via que eu não era tão bom assim. Então eu fiz lá nem sei com que idade eu tinha, mas 13, 14, 15 anos de idade. Chegava às férias, meu pai inventava curso para eu fazer. Então eu fiz curso de datilografia, fiz curso de oratória, fiz tudo isso quando adolescente. E eu acho que os intercâmbios que eu fiz também foram bem importantes, né? O primeiro que eu fui para a Austrália, num modelo de intercâmbio tipo Rotary, que você vai e fica em casa de família e etc. Estava no segundo ano do segundo grau e foi um incentivo do meu pai, porque acho que era o sonho dele ir, e ele nunca teve a oportunidade Certo. quando adolescente, né? Mas por que a Austrália? Agora curiosidade aqui. Que é tão fora do roteiro normal, imagino eu, né? Todo mundo fala, eu quero ir para os Estados Unidos, para a Europa. Então, você sabe que na época, eu fui em 97, pra você ter ideia, tinha 15 anos de idade. Na época, todo mundo ia para os Estados Unidos, Uhum. né? E eu queria um país que falasse inglês, porque eu queria desenvolver o inglês. É, e os Estados Unidos, assim, era muito. Todo mundo vai, muito fácil e Uhum. tal. Eu falei, eu quero ir para um lugar diferente, quero ir para a Austrália. E então, Mentalidade empreendedora Uhum. já tava no sangue. queria uma coisa diferente. Tanto é que eu fui para a Austrália e eu fui sozinho. Eu fui o único brasileiro da região e tal que foi para lá. E a cidade onde eu morava só tinha eu de brasileiro. Que Uma massa. época pré-internet, né? Então, quer dizer, internet já existia, mas era internet de escada, era só e-mail. Mal e mal estava começando o Mirk na época, não sei se vocês lembram, mas não existia smartphone, não existia Uhum. nada. Então, a comunicação com o Brasil era quase zero. E acho que isso ajudou muito até a desenvolver meu inglês, porque o máximo que tinha lá tinha acho que tinha um argentino e um colombiano na cidade que eu morava, que eu Uhum. conheci, mas que eram intercambistas Sim. também, e só. Então eu convivi com australiano o tempo todo. Então acho que esse foi um ponto legal, assim, do desenvolvimento, que foi meio um incentivo do meu pai, ele que plantou isso em mim. Depois, durante a faculdade, quando eu estava no terceiro ano, mais ou menos, não existia ainda esse programa de graduação sanduíche, que tem hoje no Brasil inteiro, mas tinha um professor nosso de engenharia civil que tinha feito mestrado e doutorado na França e tinha muito contato com algumas universidades francesas. E ele fez um convênio e ele organizava todo ano um grupo de alunos para ir para a França. Então ele, na Você já verdade, falava francês ou não? não falava nada de francês, nem sonhava em falar francês, nem tinha vontade de falar francês, para ser sincero. Mas aí ele me convidou, perguntou: você não quer ir também, tal, França, assim? Eu De falei: graça. pior que, de certa forma, era, porque a gente não pagou Uhum. nada da faculdade e tal, pagava só para se manter lá. Uhum. Só que era um programa legal também, porque como não existia graduação sanduíche, então eu não validaria as matérias que eu faria lá como matéria eletiva, seria Uhum. só como Extra. opcional, Uhum. extra e etc. Então, na verdade, eu tranquei um ano de faculdade, eu fiz até o quarto ano, tranquei, fiquei um ano na França, voltei e terminei. Só que esse um ano na França, lá eles têm um sistema meio diferente de ensino, então você faz créditos, você não faz matérias o ano inteiro.
Então eu fiz vários créditos no começo, fiquei uns 4 meses fazendo créditos na faculdade e depois eu fiquei fazendo um estágio integral. Então eu trabalhei lá durante 9 meses fazendo estágio integral, Sim. das 8 da manhã às 6 da tarde, em canteiro de obra. Então foi muito legal também, porque a França é o berço do concreto armado, né? Então surgiu na França. Então o nosso tipo de estrutura é o mesmo desenvolvido há sei lá quantos anos atrás lá na França. Então foi muito legal ter essa visão também, como eles faziam lá e etc. Ou seja, se vira nos 30, né? Aí você Exatamente, mais aprendeu a ou falar menos por aí. francês da noite pro dia, porque você teve que se virar. Eu fiz um intensivão de francês durante um ano, porque o professor me convidou um ano antes, né, do programa. Então, durante o ano de. Eu fui para a França em 2003. Então, durante 2002 inteiro, eu fiz um intensivão de francês. Cheguei lá falando mal e porcamente, mas me virando. Sim. E aí aprendi um pouquinho enquanto estava lá, um pouquinho melhor. Mas tinha uma vantagem: no canteiro de obra tinha muito português, por incrível que Ah, pareça. que legal. Então, eu falava muito português com os funcionários da obra lá durante o estágio. Você sabe, Leonardo, que quando eu fazia essa parte de entrevista, quando a gente estava começando, eu me preocupava mais com esse tipo de experiência do que com cursos e formações, sabe? Eu Uhum. sempre queria saber o que que a pessoa já viveu, o que que ela já passou. Quando chegava alguém que falava, fiz intercâmbio, eu falava, opa, essa pessoa é boa. Porque no É. intercâmbio você vai para outro país, outra cultura, outro tudo, você tem que se virar, você tá longe, ainda mais na época que você foi, sem telefone. E mesmo na França não existia smartphone quando eu fui. Então existia celular, mas era aquele Nokia tijolão e só, né? E, Ligação e e SMS. você tem que desenvolver habilidades, né? E é muito importante a gente desenvolver habilidade. Isso. Porque aprender curso de qualquer coisa, você faz um curso e aprende. Agora, desenvolver habilidade depende de vivência, de É. vida, E de ter vamos dizer assim, não sei qual é a expressão exata, mas de ter a cara de chegar e falar coragem, e coragem. coragem. Porque realmente, você pensar, né? Você chega num país novo, você tem que abrir conta em banco, você tem que tirar o RG, dependendo do país que você vai, local, para você poder ter documento. Então, você tem todo um trâmite, uma burocracia, etc., que se você não soubesse virar, você não sobrevive lá, Sim. né? Então, é bom, É é por isso que muito tem bom muitas essa pessoas que experiência. fazem intercâmbio, vão e voltam sem falar a língua do país de origem, porque se fecha muito na comunidade É. brasileira, né? E você não, você já foi, meteu a cara. E você comentou no começo que, né, naturalmente seguiu o caminho da engenharia civil. Mas Uhum. você pensou em algum momento em não ir para esse rumo, ou sempre foi a área da civil, ou às vezes ir para a parte da gestão, embora hoje você ocupe um cargo de gestão, né? Sim. Mas lá atrás, às vezes, não, nada a ver com civil, canteiro de obras, quer ir para gestão, ou sempre. Não, na verdade, eu sempre fui da área das exatas, sabe? Então, na escola sempre fui bem em matemática, física, essas coisas, e não tão bem em outras matérias. Então, eu sempre fui meio dessa área. Como eu convivi muito com meu pai quando eu criança, em obra, etc., então, naturalmente, tinha uma certa afeição pela área. E nunca pensei em ir para nada diferente. Então, Uhum. assim, área de saúde, por exemplo, eu abomino porque eu sou daqueles que não gostam nem de ver sangue. Mas, então, acho que foi meio natural a ida para engenharia civil. Agora, em termos de, assim, de ser mais técnico ou ser mais gestão, eu naturalmente fui indo por um caminho de gestão. Comecei trabalhando em obra na Plaenge, então fui engenheiro de obra. Mas comecei a ir para um caminho de gestão porque também acho que é a área que eu mais me identifico e eu acho que é a área que é mais promissora do nosso negócio. Uhum. Então, Necessária também. necessária também, né? A gente precisa ter muito mais gestão do que Isso. parte Que técnica, é né? onde muitas construtoras falham. Ao meu ver, Exatamente. muitas construtoras falham, né? É arquiteto também.
Uhum. Ah, eu sou arquiteta, aí abre um escritório sem entender nada de gestão, sem se focar em gestão, e aí a coisa acaba. Só quer É. projetar, né? É. É E a, igual. e a faculdade em si, se você pensar em engenharia civil, e acho que a arquitetura é a mesma coisa, ela não te prepara para gestão. Não, Ela te prepara para a nada. parte técnica, né? Você aprende a calcular uma viga, você aprende a calcular um monte de coisa, mas você não aprende um fluxo de caixa, você não aprende uma DRE, você não sabe nada disso, Ela né? praticamente te forma para você trabalhar para alguém, né? Para você ser o Exatamente. engenheiro civil de uma construtora, para você ser arquiteta de um escritório de arquitetura. E não o Isso. dono do escritório de arquitetura ou o dono da Exatamente. construtora. E aí nisso que assim, até as pós-graduações que eu fiz me ajudaram bastante para começar a aprender isso. Muita coisa também aprendi na prática, então é sofrendo no dia a dia, é tropeçando, caindo, levanta, continua, que você vai aprendendo o que que dá certo, o que que não dá certo, o que que é importante olhar, o que que não é. E é um aprendizado meio de longo prazo, né? Não é uma coisa que você aprende em 2, 3, 5 anos, né? Recém-formado, eu não teria condição de tocar a equipe, o formato de negócio que eu toco hoje, né? Então isso é tempo, é experiência. E é engraçado, quando você pega a gente dessa nova geração que está entrando no mercado de trabalho, a gente sente muito isso. A pessoa quer Muito. crescer muito rápido e muito mais rápido do que o aprendizado que ela precisa ter para assumir um cargo de liderança, uma gestão, né? Sim. A pessoa não tem essa resiliência e essa paciência de aprender aos pouquinhos, entendendo como é que funciona a coisa, né? Essa a palavra resiliência, eu acho que é o ponto-chave de problema que eu vejo nessa geração nova. Não tem de resiliência, né? No Exatamente. primeiro problema, não é para mim. Vou procurar outro trabalho, né? É assim, Exatamente. não tem resiliência. Você sabe que eu coloquei meu filho no futebol por causa disso. Você falou do esporte, da natação, e eu acho muito importante porque o esporte ensina isso. É, exatamente. A perder, A né? perder, a trabalhar em equipe, a recalcular, a ter foco, disciplina, Uhum. a melhorar todos os dias, 1% todos os dias. Eu lembro quando ele entrou, e o meu filho é desse, ele também joga 2 vezes por dia, treina 2. Eu tô achando até exagerado, sabe? 2 vezes por dia, todos os dias da semana, fora os campeonatos, que tem toda semana, tem jogo de campeonato. E a gente praticamente tá vivendo pro futebol. Agora ele entrou pro tênis também, a vida dele tá sendo no esporte. Mas ele entrou, começou no banco, né? Aí ele Uhum. ficava louco. Filho, o campo você tem que conquistar. É, Você tem que conquistar. exatamente. Não é o treinador que te deixou no banco. Uhum. É você que não conquistou o campo. É. Aí ele ia lá, pegava a bola, ficava na quadra e chutava sozinho, assim, ó. Ficava quase 2 horas lá no condomínio, chutando bola, chutando bola, chutando bola. Agora tá jogando no campo. Mas é sobre isso, né? É. A geração nova desiste no primeiro. Eu falo assim. é, Claro que não é geral, existem exceções e tudo mais, a gente tem que falar isso, né? Mas assim, o treinador me colocou no campo, no, Uhum. no, no banco. É. Bota a culpa, você terceiriza, Terceiriza né? a culpa, Terceiriza a culpa. né? Mas, Leonardo, eu até falei que eu ia comentar aqui durante o episódio uma coisa que para mim, que você foi inspiração para mim, foi justamente essa questão, porque a Adriane. Então, gente, para quem não sabe, eu acho que aqui de Maringá todo mundo sabe, mas a gente já, fora do Cubo já tá Brasil afora. A nossa sócia, a Adriane Saquete Fabian, é a esposa do Leonardo. Então, ele E também é conhecido como Léo da quando o Dri. Léo da Dri. Além do Então, Leonardo não se da assustem Plaenge. se em algum momento eu escapar aqui eu falar Léo, porque. Mas. E uma coisa muito bacana, que a Adriane sempre teve muita admiração por você. Então, ela sempre trouxe, falando do Leonardo, assim como, nossa, o Léo, ele fez isso, ele faz aquilo, ele é um grande homem. Então, a gente sempre escuta isso da Adriane. Então, eu conheci um pouco dos bastidores da sua história através da Adri. E eu me lembro que ela, uma vez, que ela comentou isso, o Leonardo era uma pessoa tímida. Ele não falava em público. E eu pensei assim, ela contando, e eu falei, gente, ele sobe em palco, porque a gente tá em tudo quanto é evento, e você sobe no palco, representar a Plaenge, você fala tão bem, você tem uma oratória impecável. E aquilo serviu de inspiração para mim. Eu olhava e falava assim, nossa, que legal, é possível desenvolver. E olha para você ver, né? Uhum. E ainda sou bem ruim em oratória, ainda não fiz cursos, prometo, gente, que eu vou fazer. Mas eu também era tímida, eu também não falava em público, eu também não. E aí, e isso
a sua história serviu de inspiração. Com a Adriane falando, sabe? Eu falava assim, olha, o Leonardo foi uma pessoa tímida que conseguiu, eu também vou conseguir. E hoje eu tô dando palestra. E claro que estou no caminho, como você falou, o desenvolvimento, ele não é do dia para noite, ele acontece durante a vida. Ele é uma construção, né? Feita de coragem, de empenho, de estudo, de disciplina. Então, Exatamente isso. eu fui, criei a coragem, mas essa coragem veio da sua inspiração de vida. Você Legal, foi hein? inspiração para mim, entendeu? Que E nem a legal, Adriane sabe disso, mas você foi inspiração para mim. Porque que legal. olha, se é possível. É, E é isso. As pessoas, eu imagino que tenha sido muito difícil para você carregar esse peso. Eu vou te chamando de peso, uhum. mas talvez não seja um peso para você. Eu aqui de fora, eu imagino que deva ter sido pesado carregar um sobrenome e Sim. ter que fazer jus a isso. Foi um peso ou não? Então, na verdade, assim, o que que acontece, tá? Eu tive o privilégio, que eu não sei se era privilégio ou não, de crescer em Curitiba, onde a Plaenge não era tão conhecida na época. Então, Certo. começa por aí. Diferente, por exemplo, uma preocupação que eu tenho são das minhas filhas, que estão crescendo aqui, que todo mundo conhece a Sim, empresa e etc. sim. Então é diferente. É, Então eu acho que isso fez com que eu não crescesse com um peso tão grande assim de que é filho do dono da Plaenge em Curitiba, né? Mas a partir do momento que eu me formei, eu me mudei para Cuiabá. Eu fui trabalhar em Cuiabá. E a gente tem algumas regras na empresa e uma delas é que eu não poderia trabalhar diretamente com meu pai. Então a gente tem algumas. E eu fui para Cuiabá, foi onde eu conheci a Adriane, inclusive, minha esposa é de lá. Uhum. E, e eu cheguei lá já era uma empresa grande, já era uma empresa conhecida, muito mais do que em Curitiba na época. Até pelo tamanho da cidade, que é uma cidade menor que Curitiba. Sim. É, E eu cheguei como sendo filho de um dos sócios, né? Então acho que todo mundo na equipe te olha meio de lado, vamos dizer assim. É isso que eu falo. Se você chega como um engenheiro, é um engenheiro. Uhum. É uma coisa. Se você é engenheiro filho de um dos sócios, já existe assim, ele tem que provar É, que ele é E bom, nem é filho de um dos sócios, é filho do dono. É que né? tem essa diferença. Tem. O funcionário, você fala, né? As É o filho pessoas do dono. pensam assim. É o filho do dono, não é filho É. do sócio, que existe todo Né? um conjunto de pessoas. É o filho do dono. exatamente. Então, e aí, o que que acontece, né? Na hora que você chega com esse estigma, todo mundo. Tem algumas pessoas que querem te ajudar, tem muitas pessoas que querem te testar. Então, o que eu acho que foi muito importante, assim, primeiro, ser meio humilde de falar, ó, não sei, tô aprendendo, né? Um monte de coisa que me perguntavam, que me demandavam no começo, eu não tinha ideia do que a pessoa tava falando, porque tava começando a trabalhar ali, né? Mas o fato de você ter um líder que te apoie nesse aspecto, e isso foi muito importante, eu tinha um líder na época que me apoiava nisso, faz com que você vá aos pouquinhos aprendendo, ganhando confiança, e à medida que as pessoas vão te testando, elas também vão percebendo que você não está ali De brincadeira. de brincadeira, né? E eu comecei, todo mundo no Plaenge começa de baixo. Então, eu comecei como engenheiro de obra, depois fui para o escritório, trabalhar com outros setores e tal, para depois ir para gestão. Então, acho que isso também faz com que eu conheça de cabo a rabo a operação. Isso é uma coisa que eu acho que faz muita diferença, não só na engenharia, mas em qualquer Sim. negócio, é você conhecer a base do negócio e todo o processo, né? Então, no nosso negócio, que é a incorporação, desde a compra do terreno, passando pela venda, pela construção, a obra em si, que é o core do nosso negócio, mais o atendimento ao cliente, o contrato, a parte de marketing, etc. Tudo isso eu fui aprendendo ao longo do tempo para conhecer do negócio como um todo. Então é legal que hoje, é, né, passados aí 20 anos que tenho de formado, as pessoas dentro da empresa, né, me têm como uma referência, porque eu conheço a operação inteira, mas mesmo de fora da empresa,
Eu já participei de reuniões fora com gente de São Paulo e etc. E aí entra alguma discussão mais específica, assim, de uma, né, de alguma atividade. E o cara fala assim, nossa, mas como é que você sabe isso? Você não está na gestão? Sim, mas eu tenho que saber do que está acontecendo lá embaixo, no chão de fábrica, no operacional e etc. Porque isso faz parte de melhorar a gestão, de melhorar os processos, de melhorar as pessoas que estão trabalhando e etc. Então, acho que esse aprendizado é muito importante. É importante também não ter arrogância. Acho que isso é muito importante, porque a partir do momento que você se coloca também como filho do dono, aí você perde a credibilidade para os funcionários, aí começam a querer te boicotar e etc. Então, tem que ter humildade, tem que ir aprendendo devagarinho, tem que ir ocupando espaço devagar. Não adianta querer chegar mandando, querer achar que sabe mais que os outros só porque cresceu dentro da empresa, que de certa forma foi isso, mas só por ter crescido eu não sabia mais que quem está ali na operação, né? Então acho que isso é muito importante e é um aprendizado meio diário, que vai com resiliência também, porque você vai tropeçar no meio do caminho, vai se perder em alguns casos, vai tomar bronca, vai fazer besteira, mas tem que saber lidar com isso, né? Essa humildade é algo muito bonito em você, que vem de berço, né? E eu vejo muito arquiteto, Léo, que sai da faculdade se achando o próprio Oscar Niemeyer, sabe? Ah, eu não vou me submeter. E assim, isso existe muito, e a gente sempre conversa com a gente precisa ser humilde. Humildade é a verdade, né? Uhum, Compromisso com a verdade. Qual é a verdade? Você acabou de falar, olha, apesar de você estudou na Austrália, na França, fez faculdade de engenharia civil, MBA, pós-MBA, assim, né? Cursos e mais cursos complementares. E só que você sabe que quem tá ali fazendo aquele determinado tipo de trabalho todos os dias por anos seguidos, daquilo, aquela pessoa vai entender mais. Então, isso, sim. a humildade é compromisso com a verdade. Uhum, E isso é muito bonito. Eu acho que um grande tiro no pé que muitas empresas líderes acabam cometendo é exatamente esse, quando tem sucessão, né? Quando uhum, vai entrar a nova geração dentro da empresa, que o líder chega querendo mandar, exatamente. sem humildade, com arrogância, e aí é quando a gente vê a coisa ir pelo ralo, né? Exatamente. Eu acho que tem muito disso em todo o tamanho de empresa familiar, Sim, principalmente, que a arrogância mata o negócio, né? Então, é importante você ter essa humildade e até no papel da gestão, seja empresa familiar ou qualquer outro tipo de empresa, no fundo, quem está na gestão, que é o meu caso, eu sei um pouquinho de cada coisa. Eu sei o processo, mas eu não sei o detalhe, eu não sei o melhor formato e etc. Então, você tem que também ter essa humildade de entender que o seu liderado, muitas vezes, ele é um especialista naquele sim, assunto melhor do que você, sim, né? Eu muitas vezes pego lá meus liderados, né, numa discussão, qualquer coisa, e daí, o que que você acha? Você que está lá sim, atendendo o cliente, você que sim. está lá escutando a dor dele, etc. É melhor ir por esse caminho ou por esse. E aí você orienta e pondera, mas no fundo, muitas vezes o liderado sabe mais que você. Sim. Então é importante você saber conduzir, mas não necessariamente impor, né? E o interessante de você passar por todas as etapas antes, também no caminho oposto, que às vezes uma pessoa chega e fala, isso não dá para fazer. E você já esteve lá, Uhum, naquele lugar, e você fala, não, dá para fazer assim, assim. Vamos tentar, né? Vamos uhum, fazer desse jeito. E porque a exatamente. gente escuta muito isso. Por isso que eu falo a importância da gente realmente passar por todas as etapas. Uhum, Né? Lá no escritório também, às vezes a pessoa chega, hoje, eu não detalho mais, eu não tem alguns trabalhos que a gente não faz, e aí às vezes entra um estagiário, alguém fica assim, porque chefe, não sei o quê. A gente já fez exatamente. tudo isso.
A gente já sabe, a gente né? sabe fazer. Uhum. E óbvio que as coisas mudaram e tá vindo de um jeito novo. E eu até falo pra equipe essa semana mesmo, as meninas que estão assistindo, elas vão saber que eu falei pra elas, eu cheguei e falei, gente, vocês são fantásticos. Toda semana que eu chego aqui, eu viajo, vou fazer uma palestra, a hora que eu volto, tem um processo novo implantado pela própria equipe, uma forma de fazer aquilo diferente. Eu falo, que bom, porque se fosse a Denise pré-histórica fazendo, ela estaria fazendo, né? E vem a Do mesmo moçada jeito. nova. É, Então, por isso é importante a gente ouvir e dar essa autonomia, né? Para que eles exatamente. tenham voz. No fundo, as melhorias de processos são melhores, vamos chamar assim, quando vem de baixo de quem está na operação fazendo aquela atividade do que da gente Da liderança. impondo por cima, né? Eles têm melhores ideias, eles têm melhores práticas, porque eles estão ali vivenciando todo dia, né? E, Leonardo, qual foi o momento que você se sentiu pronto? Existiu esse momento? Então, acho que pronto não. Acho que não existe um momento assim, dá um estalo, tô pronto. Não. Acho que é uma construção. E também a gente vai assumindo papéis à medida que você vai evoluindo na carreira. E eu acho que você começa, depois de um determinado tempo, você começa a olhar para trás e ver assim, ó, esse tipo de coisa, esse tipo de atividade, esse tipo de liderança, eu já conquistei, eu já sei fazer, tá bom. Agora o negócio é, qual é o próximo passo, né? Então, te falar assim, até hoje, tá pronto? Não sei se estou pronto, depende para quê, né? Para tocar o que eu toco hoje, tô. Demorei, sim, mas também não teve uma hora que eu cheguei e falei, pronto, agora tô pronto, acabou. Porque a gente tá sempre se reinventando também, porque o mercado é dinâmico, né? Então, o produto que eu fazia, que a gente fazia, né, na Plane há 20 anos atrás, é completamente diferente do produto que a gente faz hoje. Então não é só copiar e colar e, né, e seguir na mesma toada. Você tem que estar Inovação. diariamente aprendendo um pouquinho, observando o mercado, conhecendo coisa fora para trazer novas ideias. Então acho que não existe uma coisa de estar pronto. Eu assumi assim cargos de gestão bem novo, né? Então, por mais que eu comecei como engenheiro de obra, já é um cargo de gestão, teoricamente, Sim, porque você já sim. lidera uma equipe, uma obra e etc. Mas mesmo fora da obra, né? Eu vim para Maringá em 2008, quando a gente abriu a filial aqui, e eu comecei a filial sozinho do zero. E acho que isso foi, de certa forma, bom para mim também, porque quando você começa uma filial nova, eu comecei primeiro com a atividade de compra de terreno, depois desenvolvimento de produto, aprovação de projeto, aí obra, para depois eu ter a parte de pós-ocupação, e tudo isso é um ciclo de 3, 4 anos. Então foi bom porque eu fui estruturando cada etapa do jeito que eu achava que era o ideal, à medida que a coisa foi acontecendo. Não foi uma coisa assim, toma uma operação completa funcionando do dia para a noite Certo. com todos os setores, né? Tanto é que eu comecei aqui com uma equipe de 3 pessoas e mais uma equipe de vendas. Então, em 3 a gente começou com desenvolvimento de projeto, aprovação, etc e tal. Aí, quando começou a obra em si, a gente foi estruturando a equipe de obra, mas a gente ficou em 3 no escritório. E durante um bom tempo, assim, uns 2 anos, a gente ficou em 3 no escritório, aí que nós começamos a estruturar os outros setores que precisaria a hora que começasse a entregar obras, né? Então, acho que isso me ajudou bastante também a ir me preparando, sabe? Eu fui aos poucos aprendendo cada setor. E de uma equipe de 3 pessoas, hoje você lidera uma das maiores construtoras da América do Sul. Como é que é isso? Essa responsabilidade toda, né? Você comentou que o grupo todo, né? Mais de 8 mil pessoas que são empregados, mas e para você, essa sensação? Então, é um desafio diário, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas o legal de tudo isso é que a gente foi estruturando a empresa como um todo, e hoje a gente tem muita gente boa, muita gente competente na equipe, e a gente consegue conduzir, né? A gente meio que dá um norte e a equipe toda desenvolve um trabalho tão bom que
vou te falar, muita coisa que eles fazem hoje é melhor do que eu faria, sabe? Então, acho que o grande desafio é achar as pessoas certas com o processo certo, né? Não adianta você ter o processo redondinho, 100% e não ter as pessoas certas. E também não adianta não ter processo. Então, você tem que ter o processo definido, formatado, você tem que ter meta, você tem que ter visão e missão, você tem que ter um norte definido e desenvolver pessoas. Uma coisa legal também é da equipe aqui de Maringá, acho que 80% dos líderes que estão comigo hoje, que tocam a empresa em si, começaram como estagiários, comigo lá atrás. Então tem vários deles, como a gente começou em 2008, está dando 17 anos, tem vários deles que estão com 12, 14, 15 anos de empresa, que começaram lá atrás, na primeira obra, na segunda obra, como estagiário, foram crescendo. Hoje são gerentes, coordenadores, líderes de equipe de 15, 20 pessoas. Então foi legal isso. A gente foi formando em casa. E você fala disso com brilho no olho. Isso tem a ver com o propósito do Leonardo? Qual é o propósito? Existe o propósito da Plainge, eu quero saber o propósito do Leonardo. Olha, eu acho que tem a ver com o propósito do Leonardo. Eu acho que é muito legal esse legado que a gente deixa, né? Porque, de certa forma, eu que contratei, eu que comecei a ensinar, então eu formei grande parte dessas pessoas, né? E querendo ou não, a gente impacta na vida de muita gente, né? Em Maringá hoje a gente já tem mais de 1.600 apartamentos entregues, onde moram famílias, a gente tem mais uma quantidade enorme em construção e a gente emprega muita gente. Então, é, são pessoas que dependem do nosso negócio, que dependem da nossa gestão. E eu acho que consegui criar uma equipe que toca isso com maestria muito bem e que faz a coisa acontecer do jeito que a gente quer. Que É bacana. muito bom. E o que é mais desafiador? O técnico de construir ou o humano de desenvolver pessoas? Olha, os dois são desafiadores, mas eu acho que lidar com as pessoas é o pior. É o pior, não, é o mais desafiador, vamos dizer assim. Porque a técnica, você pode estudar, você tem livros, você tem consultor terceirizado, você consegue ela de alguma forma. Mas as pessoas, nem sempre você consegue Se ela mudar, não quiser, não vai, adaptar, né? não vai, não vai. Então, não adianta. Eu acho que as pessoas são um ponto-chave no negócio. É difícil você achar as pessoas certas, é difícil você formar as pessoas certas, mas também a hora que você acha as pessoas e consegue, eu acho que você tem um ganho muito grande. Então é um desafio, mas é mais prazeroso também a hora que você vê que olha para trás e vê que Satisfatório. tá resolvido, né? Ô, Leonardo, teve algum erro durante a sua trajetória que você considera que foi essencial para você se tornar quem você se tornou hoje? Que você se lembre assim de imediato, olha, eu fiz alguma coisa, sabe, não saiu como eu planejei, mas isso, através disso, eu desenvolvi. Ó, vou te dar mais de um exemplo até, mas um não foi bem um erro, mas eu acho que foi o ponto mais impactante na minha carreira em termos de aprendizado e desenvolvimento, que nós lançamos o primeiro prédio aqui em Maringá em 2008, um mês antes da crise de 2008, quando quebrou o Lehman Brothers. Certo. Então nós lançamos, era uma empresa nova na cidade, ninguém conhecia o nome, a gente lançou um prédio, fez um baita investimento em marketing, etc. E abertura do stand de vendas, apartamento decorado e tal, passou um mês, crash na bolsa e para o mercado como um todo. Então acho que esse foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira e, e onde eu mais precisei de resiliência, porque como a gente não tinha começado a obra nem nada, a vontade era empacota tudo e vamos embora, porque Sim, o mercado parou em 2008, né? Ninguém comprava sim. apartamento na planta porque não sabia o que ia acontecer nos próximos 2, 3 meses.
foram ali uns 4, 6 meses meio de incerteza até a vida voltar ao normal. Mas foram 4, 6 meses de muito sofrimento, porque não tinha cliente para comprar apartamento. A gente passou um período sem vender absolutamente nada. E tudo às moscas, né? Não era só na Plaenge, Geral, né? era geral, mercado como um todo. Mas foi um baita baque, assim, que a gente não sabia muito o que fazer, né? Então esse é um. Foi bem uma expectativa realidade. Expectativa do lançamento, de altas vendas ou de super lançamento. E aí, pá, não E, é bem e, por esse caminho Realidade. que vamos. e Vamos dar qual uma pausa foi aí. a lição aprendida, assim, dessa situação? Porque é uma situação que não dependeu de vocês, Uhum, né? Uma situação externa, uma ameaça externa. uhum, Mas a gente sempre aprende alguma coisa, né? O que sim. vocês aprenderam? O que vocês criaram de processo novo dali pra frente a partir disso? Ó, eu acho que assim, o maior aprendizado foi justamente de ter a resiliência e entender que o mundo volta ao normal. Que eu acho que é algo Legal. parecido com o que a gente passou no Covid, Sim, né? A hora que veio o Covid foi um baque para todo mundo. Todo mundo vai para casa, ninguém pode sair, ninguém, sim, todo mundo de máscara, para tudo, né? As obras pararam. Mas aí a gente percebeu, depois de 2, 3, 6 meses, que apesar de não poder sair de casa, de apesar de usar máscara, o mundo não para. Então você precisa comer, você precisa, né? Então acho que esse foi um grande aprendizado, de que assim, independente do que acontecer, o mundo vai continuar girando, as coisas vão continuar acontecendo. E por mais que você não tenha cliente para comprar hoje apartamento, a moradia é uma necessidade da humanidade e isso sim. vai precisar daqui 6 meses, um ano, 2 anos. Então a gente tem que ter a resiliência e a reserva, né, financeira e etc, e de projeto para continuar e não parar, Sim. né? Porque se a gente para também, depois lá na frente você não retoma. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, sabe? Essa de ter a reserva financeira é muito importante. Isso também já salvou a vida do nosso escritório inúmeras e inúmeras vezes, né? A gente vive falando isso para os Exatamente. arquitetos. Fluxo de Fluxo caixa. de caixa é a primeira coisa que você tem que buscar na tua empresa. Não gasta o que Exatamente. você ganha. Guarda, guarda. Você vai passar alguns anos, nos primeiros anos da sua empresa, só guardando dinheiro. Guarda, faz caixa e tem um caixa. Exatamente. Depois, a partir disso daí, aí você consegue fazer o que precisa ser feito, né? É, Cobrar o que precisa ser feito, o que precisa ser cobrado, criar o processo, contratar gente. Enfim, exatamente. E isso. se você tem caixa, você consegue muitas coisas, né? Você consegue preços melhores, você consegue condições comerciais melhores Isso. e você consegue passar por esses momentos de dificuldade sem se desesperar, né? Porque Isso. se você não tem caixa, e daí? Como é que você paga o salário no final do mês, Sim. né? Você pensar na pandemia, as obras ficaram, dependendo da cidade, ficaram paradas de 1 a 3 meses, mais ou menos. Você imagina pagar 3 meses de folha de 8 mil funcionários sem estar construindo Sim. um tijolo, né? Sim. Sem estar colocando, assentando um tijolo. Produtividade zero, mas tinha que ter fôlego para Sim. aguentar Para pagar o aguentar. salário do pessoal. Então, acho que isso também é um ponto que a gente se orgulha muito de nunca ter atrasado o pagamento de funcionário, porque isso é primordial na nossa, E é por nos isso que a nossos Plainge valores. tem a credibilidade que tem também, né, Leonardo? A Plainge é uma consultora que tem muita credibilidade. Não é porque você é marido da minha sócia, mas é porque a gente sabe o que vê de perto e a gente sabe o que é a Plainge. Então eu sempre falo assim, ó, se eu fosse comprar um apartamento, que eu compraria na planta, né? Tem as construtoras que a gente fala assim, olha, essa aqui eu tenho confiança, essa aqui eu não sei. Você Uhum, entendeu? E a Plainge é uma dessas, que tem credibilidade, que a gente tem confiança de comprar um apartamento na planta. Que a gente sabe que, justamente por isso, é uma uhum, empresa que trabalha do jeito certo, que tem caixa, que tem nome, que tem valores. uhum. Esses valores são muito importantes, né? Que bom. Bom ouvir isso. Olha, Léo, pra gente finalizar, não sei se você ia falar alguma coisa, eu Não, passei na sua frente. não ia fazer nenhuma colocação agora. Vou fazer uma pergunta um pouquinho mais profunda aqui. Se você pudesse encontrar o Leonardo criança agora na sua frente, o que que você falaria pra ele?
Essa pergunta é Falei, nova. eu avisei que era profunda. Então, não sei se eu escutaria quando criança, mas eu acho que eu falaria primeiro, acho que assim, não desperdice as oportunidades, né? Acho que a gente tem várias oportunidades na vida, eu tive várias, né? Aproveitei, acho que a maioria delas, e acho que isso foi muito importante. Algumas não aproveitei, mas acho que poderia ter aproveitado, então falaria isso. Então, oportunidade seja para viajar, seja para fazer intercâmbio, seja para estudar, seja para tudo. Acho que não desperdice oportunidades. Passou uma novidade na tua frente que você acha legal, vai atrás, entenda, corra para fazer a coisa acontecer, participar e etc. Segundo, eu falaria para os seus pontos fracos que você sabe quais são, no meu caso a timidez era um deles, trabalhe eles. Porque se você não trabalhar eles, não treinar e tal, você vai continuar sendo eternamente daquele jeito e não vai progredir na vida, né? Eles é que vão te dominar. Eles é que vão te dominar, né? Então a gente falou muito, você falou da minha oratória e tal. Eu fiz lá o curso de oratória com 15 anos, mas o que me fez falar do jeito que eu falo hoje em público foi a prática. Então tem que praticar, tem que treinar, seja na frente do espelho, seja com um familiar, seja com, né, assim, amigos. Começa estruturando o que você quer falar. Então primeiro faz um discurso por escrito, para depois você começar a tentar decorar palavras-chave, etc. Então, acho que isso é uma forma legal de você se desenvolver, né? Primeiro identifica teus pontos fracos e tenta procurar ajuda de como melhorar eles, treinar eles. Acho que isso é bem importante. E terceiro, resiliência. Eu acho que, ó, vai acontecer, vai ter problema. Você vai querer desistir, mas não desista. Não desista. Corra atrás porque dá certo no final. É isso. Joel J que fala, né? O trabalho devolve. Né? Exatamente. O trabalho Que devolve. legal. Muitos ensinamentos hoje, hein? Eu sabia que ia ser assim. Você sabe, Leonardo, que quando a gente começou aqui, eu me enrolei tudo aqui pra falar. Eu me dei uma enrolada aqui que eu falei, gente, que tá. Mas eu me senti pressionada por causa da história que você nem conhece, que eu não falava, e você me inspirou a falar. Aí você tem uma oratória perfeita. Eu comecei aqui, eu comecei a me enrolar. Falei, eu não vou conseguir começar esse episódio, gente, tô me enrolando toda. E é aquilo, né? E eu tô levantando essa bola aqui só para dizer, eu anotei alguns pontos que você falou, que eu achei importante, e um dos que você falou, que eu achei muito importante, sobre estar pronto. E é sobre isso que eu tô comentando, que eu comecei tudo enrolada, quase que não dei conta de começar o podcast. E é isso, se eu ficar esperando, se a gente ficar esperando a gente estar pronto para fazer algo. E assim, gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Desde que a gente já passou do episódio número 100, eu nem sei exatamente qual é o número desse episódio que vai ao ar, a gente não tá gravando ao vivo, mas já foram 100 episódios, mais de 100 episódios. E a gente estava para convidar o Leonardo há muito tempo e eu estava enrolando, assim, por medo, né? E eu falei assim, eu preciso ficar pronta para entrevistar ele. Porque ele tem uma oratória impecável. Será que eu vou dar conta? Assim. Eu admiro. E eu falei, será que eu vou conseguir? Então, e olha só, e já foram mais de 100 episódios. Então, e você comentou sobre, e eu fiz essa pergunta de forma estratégica mesmo. Teve um momento que você ficou pronto, né? E você falou, não, a gente nunca se sente pronto. E é sobre isso. Porque eu também não me sinto pronta para estar aqui. E muitas vezes as pessoas estão vendo a nossa vida, vê o palco, não vê os bastidores, e elas estão achando que pra gente tá tudo fácil, tá tudo simples, mas a gente tá muitas vezes enfrentando uma batalha, um desafio, que para muitos é pequeno, para outros é muito grande. E eu falo isso para os arquitetos, não espera estar pronto. Você sabe que a gente tem um lema na Plaenge, que a gente copiou da Porsche, que é melhor 80% hoje do que 100% nunca. Então é exatamente isso. É melhor você fazer o que você consegue hoje, mesmo que não seja 100%,
do que você ficar procrastinando, enrolando, né? Esperando estar pronto e não fazer nunca aquilo. Se a gente não está, a gente tem mais de 100 episódios aqui no podcast, e se eu estivesse esperando estar pronta, porque hoje eu não me senti nada pronta para te entrevistar, e a gente não teria nenhum podcast gravado, a gente não teria, então não dá, a gente não espere estar pronto para você sabe, fazer algo. Para correr atrás Tenha das coragem, o coisas. Leonardo falou muito de coragem, tudo da vida dele exigiu muita coragem. Então, é outra coisa que a gente tem que ter como base na vida, né? E uma outra coisa que eu anotei aqui é que você falou sobre se transformar, né? Que é possível se transformar. Então, tem gente que fala, né? Ah, eu não tenho mentalidade empreendedora, isso não é para mim. É. Não existe Mas, isso, né, Leonardo? exatamente. Eu acho que é mais uma mudança de mentalidade que precisa do que qualquer outra coisa. E isso é treinável, isso é adaptável. Então eu acho que é só uma questão de querer e correr atrás. Também sentado no sofá assistindo televisão, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas se você tiver um objetivo, corra atrás, vá, quero ser empreendedor. Então entenda o que é ser empreendedor, escute as pessoas, vá atrás de quem já estude. Hoje tem muito material na internet de graça sobre qualquer coisa, Hoje né? tá fácil. YouTube, não um videozinho de dancinha, né? Mas os vídeos com conteúdo. Sim. Então acho que é muito legal passar isso para as pessoas. E uma outra coisa que você colocou como um ponto primordial, na minha opinião, para qualquer empresa é desenvolver pessoas. Sim. É você não ter essa mentalidade de, eu estou aqui porque eu quero me desenvolver. Sabe? Porque tem muita gente que, sei lá, tem uma empresa e coloca até o próprio nome na empresa, porque sou eu, é o meu nome, é o meu ego. Não que todos sejam assim, né? Mas a gente precisa desenvolver pessoas. Assim a gente constrói sucesso como um todo, porque ninguém constrói nada grandioso sozinho. A gente precisa das pessoas. Então, esse também foi um pilar que você trouxe em muitos momentos da conversa. É o quanto você, como líder, se preocupa em desenvolver pessoas. Isso é muito bacana e serve de inspiração para quem está vendo. Isso demora um pouquinho para você aprender e entender. No começo você quer fazer tudo sozinho, você quer tocar tudo e etc. Mas com o tempo, eu acho que isso tem muito a ver também com assim, os seus liderados muitas vezes não fazem a coisa do mesmo jeito que você faria. E dá certo igual. Então, você precisa saber desapegar disso, de que, né, tem dois caminhos para chegar no mesmo resultado. Eu iria por esse, a pessoa vai pelo outro. Mas se chega no mesmo resultado e não tem prejuízo nenhum, não tem problema, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto para você conseguir desapegar. E segundo, que é uma mentalidade que eu não tinha no começo, mas que eu tenho hoje, que é assim, quanto mais a minha equipe, os meus liderados estão tocando o negócio sem a necessidade de me envolver, de me perguntar e tal, melhor eu formei eles e melhor eu estou para assumir um próximo desafio, porque eu vou estar mais livre para isso e etc. Então, isso é uma coisa que eu tento empurrar para a equipe, sabe? Ó, preparem os seus liderados também, né? E pro dia que precisar, você tá disponível também para um novo desafio, você poder subir uma cadeira. Então, acho que isso é legal. Isso é muito importante você falar. Arquiteto, em geral, tem muita dificuldade de delegar função, e é muito isso que você está falando. Então, é aquela empresa que eu falo que é o eu presa, né? Porque se depende de mim para tudo, não é uma empresa eficiente. Então, a gente precisa aprender a delegar, e acho que a dificuldade de muitos arquitetos em não delegar é justamente querer controlar o resultado, querer que o resultado seja apenas aquela forma de se chegar ao lugar. Então, eu gostei muito que você trouxe só existir uma forma e a outra forma de chegar no mesmo lugar. Então, isso é muito importante, a gente desapegar. Exatamente. Do nosso eu, da nossa forma. O outro também pode fazer algo tão bom quanto você, mesmo que seja diferente de E com o você. tempo você começa a ver que às vezes o outro caminho era melhor que o Era teu. melhor que o seu, sim, sim. Né? Então, acho que isso é importante. Outro ponto que você trouxe muito forte como princípio que a gente deve se inspirar em você é a humildade. Acho que isso ficou muito claro aqui, a sua humildade em todos os sentidos. É uma pessoa que tinha tudo para não ser humilde,
E é uma humildade absurda que você tem, muito bonita, da gente se inspirar. Muito obrigado. Então, assim, gente, se o Leonardo da Plaenge tem essa humildade, quem sou eu para, né, querer criar subir um ego, ter uma arrogância para qualquer coisa. Então, isso também foi inspirador, obrigado por isso. Outra coisa que você falou, e eu acredito muito nisso, sucesso é uma construção. Não é do dia para noite. Você não se tornou quem você é do dia para noite. Exatamente. É longo prazo, É longo gente. prazo. Então, essa história de que o cara... Volte e meia você vê, porque o cara ficou milionário em 2, 3 anos e tal. Se você pegar no mundo inteiro, você vai ter um percentual de 0,00001% que aconteceu isso, porque ou o cara ganhou na Mega Sena, ou o cara acertou muito num negócio de TI hoje em dia e tal. Mas 99,999% é suor e esforço. Não adianta. Então tem que começar de baixo, tem que ir devagarinho, tem que ir construindo aos poucos, para daí você chegar no sucesso, e aí esse sucesso vai virar, né, nome, vai virar renda, vai virar outras coisas. Então, não é fácil e é um caminho longo. Muito obrigada pela sua Obrigado a vocês presença, pelo é muito convite, valiosa. muito legal participar aqui com vocês. Espero que tenha sido bom o papo. Foi muito bom. Tem que voltar para falar da Plaenge, né? Para mostrar que até os grandes também, igual você falou, tem erros, acertos, vai para cá, vai para lá. Esse relacionamento com os arquitetos também, como é que funciona. Legal. Uma outra Podemos oportunidade, voltar, a gente sim. volta e daí fala da pessoa jurídica, né? É isso aí. Muito obrigada, Leonardo. Foi muito bom. Obrigado a vocês. E quero agradecer mais uma vez ao Arquitesc, nosso patrocinador oficial. O sistema que faz você ter tempo livre para criar, ele vai precificar sozinho, vai te ajudar a gerenciar a sua equipe, seu tempo, seus processos. Se você ainda não conhece, acesse agora o site www.arquitesc.com.br. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Se você não deixou sua curtida, essa é a última chance, deixa essa curtida pra gente. Deixa também um comentário, o que você mais aprendeu com o Leonardo hoje. Vai ser muito legal a gente ler esses comentários. É isso, né, Thaís? É isso aí. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.